Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Muito bem. Para quem não me conhece, sou Mariana Paludeto, sou diretora de escola e sou professora aí dos concursos públicos, mais especificamente de SMSP, né, aqui da Prefeitura de São Paulo. E a ideia aqui dessa conversa rápida, desses bate-papos aqui por esse canal, é apresentar um pouco para vocês do que é o currículo da cidade. Isso porque eu acredito que o currículo da cidade vai ser a grande base aí da nossa prova de concurso para 2022. Isso porque ele é um documento que é específico da prefeitura, é um documento que foi aí pensado pela rede. A gente tem um edital onde não é cobrado o BNCC, isso porque a nossa rede acredita que o currículo da cidade é ainda mais abrangente que a BNCC, né? Que ele traz ainda mais pontos, ele traz tudo que está na BNCC e ainda também apresenta a parte diversificada, então a BNCC nem precisa ser cobrada. Então vejam que existe uma grande valorização desse material, desse documento, e com certeza ele vai cair muito, muito, muito na nossa prova. Então, a ideia aqui é a gente começar a conversar sobre alguns aspectos que são essenciais aí para a gente discutir o currículo da cidade, certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação simplesinha aqui mesmo, só para a gente ir se guiando aqui durante o nosso bate-papo, certo? Então, olha só, gente. Existem alguns pontos que são bem importantes da gente saber aí sobre esse currículo da cidade. No próprio texto do documento, e aqui eu já ressalto um ponto importante para vocês, que é o seguinte: nós temos vários currículos da cidade, um para cada disciplina. Então, vai ter o currículo da cidade de língua portuguesa, de matemática, de geografia, de história, de tecnologia para aprendizagem, vai ter o currículo da cidade da educação infantil. Cada área, cada disciplina vai ter o seu próprio currículo da cidade. As primeiras 60 páginas de todos esses currículos são sempre iguais. Essas primeiras páginas, elas vão apresentar para a gente ideias gerais sobre o currículo da cidade. Então, são algumas partes aí importantes para nós aqui, porque traz concepções básicas da construção desse currículo e ideias que vão guiar aí toda a nossa discussão curricular na rede, certo? Primeiro ponto, então, que eu reforço aqui para vocês, que é importante da gente saber, é o que o currículo da cidade ele foi um documento de construção coletiva. Então, quando a gente começa a ler o currículo, ele já se apresenta dizendo ser um documento de construção coletiva. E por que que ele é aí de construção coletiva? Porque durante a sua elaboração, profissionais da rede, alguns representantes aí da nossa rede, foram ouvidos, tiveram a possibilidade de participar desse processo para dar as suas opiniões sobre o que deveria, o que era essencial nesse currículo, como que ele deveria ser melhor construído. E esse currículo, ele vai alinhar as discussões que a gente já trazia na rede, então aqueles pontos que já eram discutidos dentro da prefeitura, e a gente alinha esses pontos com as determinações legais que surgem na BNCC. Então, a BNCC já nem é cobrada no nosso edital, porque a gente parte aí do princípio, né? A gente parte da ideia de que o currículo da cidade, ele é uma conversa de toda essa parte específica e obrigatória da BNCC, mais a parte diversificada, que é esse diálogo que já existia na nossa rede. Quando vocês forem estudar a BNCC, vocês devem lembrar que a BNCC diz que ela traz o mínimo dos conteúdos que são necessários, que são obrigatórios para todos os alunos aí no Brasil todo, e que aí, além desses currículos mínimos, desses conteúdos mínimos, a BNCC também vai contar com uma parte diversificada. Essa parte diversificada da BNCC,
ela vai ser aí criada por cada sistema de ensino, por cada diretoria de educação e tudo mais. A Prefeitura de São Paulo, a partir dessa ideia, cria e apresenta para nós o currículo da cidade. O currículo da cidade ele é construído a partir de 4 premissas básicas. A primeira premissa básica do currículo da cidade é a ideia de continuidade. Então, vejam só, nós somos de uma rede que ela é conhecida, ela é marcada pela descontinuidade de projetos por conta das mudanças de gestão. Então, na nossa rede já era uma reclamação, assim, há muito tempo, de que os projetos, sempre quando a gente muda a gestão ali municipal, a gente abria mão de alguns projetos e começava outros do zero. Então, a gente sempre teve dentro da rede esse problema na questão da continuidade dos projetos, dos andamentos dos projetos. Pensando nisso, uma das premissas principais aí do nosso currículo da cidade é a preservação desta ideia de continuidade do nosso processo. Então, primeiro ponto aí para a gente não esquecer essa ideia de permanência e de uma continuidade. Esse currículo foi criado e não é para ele ser esquecido, né? A ideia é que a gente dê continuidade a esses projetos. Não é à toa que o currículo nasce de uma conversa, de um diálogo do que já vinha acontecendo na rede. Lembram disso? Aí da imagem anterior? O currículo diz que ele nasce de uma discussão da BNCC com o que já acontecia na rede. Então, ele defende essa ideia de uma continuidade aí de gestão. A segunda premissa básica, essencial para a construção desse currículo, e aqui eu ressalto que não é só essencial na construção desse, mas de qualquer currículo, sempre que a gente for discutir currículo, precisamos levantar esse ponto, que é justamente a ideia de relevância. Quando eu vou fazer opções aí dentro do meu currículo, e um cara que é fera para falar aí sobre construção curricular é o Miguel Arroio, né? Ele é um autor que é referência máxima de construção de currículo, e ele é um cara que vai dizer para nós que o currículo ele é um território em permanente disputa. Então, as escolhas que a gente faz ali sobre o nosso currículo não são neutras, né? Elas são carregadas de intenção. E dentro desse processo de escolha do que vai ou não fazer parte do nosso currículo, compreender a relevância daqueles conteúdos é essencial durante esse processo. Só vale a pena entrar ali como conteúdo curricular com os meus alunos se for um conteúdo de fato que tenha uma relevância para essas crianças e para esses adolescentes. Outra ideia bastante defendida aqui pelo currículo da cidade, uma premissa básica da sua construção, é o princípio da colaboração. Então, os trabalhos colaborativos vão ser muito defendidos aqui na construção desse currículo, e também não é por coincidência que nós temos um ciclo inteiro de aprendizagem que é denominado de ciclo interdisciplinar. Esse ciclo que é trabalhado através da colaboração dos professores. Então, várias ideias e vários princípios de trabalhos colaborativos vão aparecer, vão ser apresentados para nós no decorrer do currículo da cidade. Por fim, a quarta premissa básica e fundamental para a gente discutir sobre currículo é a ideia de contemporaneidade. Então, assuntos que sejam contemporâneos serão abordados aqui no currículo da cidade. Sobre contemporaneidade, tem 2 pontos aí que aparecem no nosso currículo com muita força e que são essenciais para a nossa prova. A primeira dessas ideias aí de contemporaneidade que eu destaco para vocês são a ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. ODS, né, esses objetivos, eles não são criados na prefeitura, eles são objetivos lá da Agenda 2030 da ONU, que trazem aí caminhos para o desenvolvimento sustentável do planeta. Esses objetivos, eles vão aparecer no nosso currículo da cidade como temas de destaque. Sempre que a gente for olhar o currículo da cidade, ele vai trazer
qual o objetivo de desenvolvimento sustentável conversaria ali com aquele conteúdo a ser trabalhado. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles aparecem como temas inspiradores do nosso currículo e estão presentes o tempo inteiro na construção do currículo da cidade. E ele é um dos principais temas, um dos mais contemporâneos, do mais contemporâneo dos temas que poderia aparecer nesse currículo. E falando de contemporaneidade, e eu vou bater muito nessa tecla com vocês, não tem como a gente deixar de falar de tecnologias para aprendizagem. Tecnologias para aprendizagem vira carro-chefe aí da prefeitura, é um tema que vai vir com tudo nessa prova, tenho certeza disso. É um tema que vai precisar da nossa atenção. Temos o currículo da cidade específico de tecnologias, né? A gente vai ter que olhar com bastante carinho para esse currículo. E um ponto que eu quero que vocês tenham bastante em mente, que falar de tecnologias para aprendizagem vai conversar muito com essa ideia aqui de contemporaneidade, né, dessa premissa básica aqui também de construção curricular, certo? Então, para a prova de vocês, o primeiro ponto que eu queria iniciar nossa conversa sobre o currículo da cidade era que vocês se lembrassem dessas premissas básicas de construção do currículo. Então, a gente tem a premissa de continuidade, relevância, colaboração e contemporaneidade. Não podemos esquecer que essas premissas são essenciais na construção curricular e elas, portanto, estarão presentes aí em toda a concepção do currículo da cidade.